Bem, vamos finalizar então essa aula sobre Staphylococcus aureus, onde eu vou mostrar para vocês uma pincelada sobre o resultado de um trabalho muito interessante que foi feito por um ex-aluno meu de mestrado, o Gustavo. O Gustavo, ele defendeu o mestrado dele em 2008, o Gustavo depois foi para o Canadá, hoje em dia ele é professor lá no Canadá, de uma universidade, mas ele fez na época um trabalho que foi ideia dele mesmo, que era o seguinte: a gente sabe que Staphylococcus aureus está associado à infecção hospitalar, isso é notório. No entanto, a gente sabe que o Staphylococcus aureus está nos pacientes, e é a partir dos pacientes que ele pode ser transmitido, isso é o que a literatura sempre fala. Mas a pergunta nossa era a seguinte: e o pessoal que trabalha no hospital? Não só médicos, não só o pessoal da enfermaria, mas será que o pessoal da cozinha, o pessoal da lavanderia, os estudantes, será que eles podem ser importantes portadores de Staphylococcus aureus? Então, o que a gente fez? Nós fizemos uma coleta de material das narinas e da região subungueal, então era muito simples, porque a gente pegava tubinhos com solução salina, cotonetes estéreis, dava para o indivíduo, ele passava no nariz, colocava na salina, ou embaixo da unha colocava na salina, a gente levava para o laboratório, e a gente colocava naquele meio de cultura. A primeira coisa, a primeira seleção era naquele meio de cultura que eu acabei de discutir na aula passada, que era o agar mannitol sal. E nós fizemos isso então no Hospital Universitário, no HUB, onde nós pegamos pessoas das diferentes áreas e, como comparação, nós também fizemos uma análise na comunidade. O que era considerado comunidade? Eram os indivíduos que não trabalhavam em hospital, não tinham parentes que trabalhassem, parentes que morassem juntos, que trabalhassem em hospital, ou seja, que não tinham um vínculo com o hospital e que a princípio se sentiam saudáveis. Eu lembro que na época o Gustavo fez isso num cursinho, ele estava fazendo cursinhos para concurso e ele acabou coletando do pessoal de lá. O que acontece? O que a gente viu, tá? A gente viu o seguinte: se a gente comparasse o pessoal do ambiente hospitalar com o pessoal da comunidade, era muito, muito diferente quem era portador e quem não era portador de aureus, porque aqui nesse gráfico, nessa pizza, vocês podem ver que em vinho são os indivíduos portadores e em cinza, indivíduos não portadores. Então, percebam que no ambiente hospitalar a gente já tinha uma proporção muito grande de indivíduos que eram portadores de Staphylococcus aureus, ou seja, coagulase positivo, porque depois que havia o crescimento naquela placa de agar mannitol sal, o que a gente fazia? A gente fazia o teste da coagulase para ver quem era positivo, tá? Se desse positivo, a gente considerava Staphylococcus aureus. E o outro teste que a gente fez foi ver também o padrão de resistência à meticilina dessas linhagens que foram isoladas. Então, como primeiro screening, como primeira análise, a gente percebeu que havia uma diferença significativa entre número de portadores na comunidade e número de portadores em ambiente hospitalar. E outra coisa que a gente viu foi o seguinte: a gente começou a separar o pessoal. Então, por exemplo, comunidade era todo mundo externo, então em verde indivíduos não portadores, em branco indivíduos portadores de Staphylococcus aureus, mas sensíveis à meticilina. Isso a gente detectou como? Uma vez que dava coagulase positiva, a gente cultivava essa amostra e fazia extração de DNA e fazia um teste de PCR contra um gene que é responsável pela resistência à meticilina. Então a gente via quem tinha ou quem não tinha esse gene. E a gente percebe então que na comunidade, vejam só, 12 indivíduos eram portadores de Staphylococcus aureus nessa amostragem aqui, e somente um era portador de MRSA, tá? Então essa é a legenda. Aí, no ambiente hospitalar, nós tínhamos a equipe médica, que foi médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, técnico, nós chamamos quem? O pessoal que trabalhava na área administrativa, o pessoal da cozinha, o pessoal da lavanderia, e alunos, indiscriminadamente, estudantes que trabalham, que passavam tempos fazendo estágios, internato, no HUB. E olhem o que a gente percebe que na equipe médica você tem um grande número de portadores, sendo que metade era MRSA, metade era sensível à meticilina. Dentre os técnicos foi assustador, porque a gente tinha também muitos portadores e muitos com amostras MRSA. E dentre os estudantes mais ainda. Então, assim,
É impressionante a quantidade de Marsa que estava circulando nessa época no ambiente hospitalar, embora esses indivíduos todos fossem saudáveis. Aqui foi bastante interessante também, porque o que foi feito? A gente fez um gráfico onde a gente queria ver a distribuição desses áureos, se eles estavam no nariz, se eles estavam na unha ou estavam em ambos os sítios. E o que é muito, muito interessante é perceber o seguinte: olhem como na equipe médica a maioria dos indivíduos que eram portadores nasais, tá? Em alguns casos a gente tinha subunguiais e em alguns casos nos dois sítios. Mas vejam só, dentre os estudantes, como a gente tem uma grande quantidade de indivíduos portadores nas mãos. Vocês lembram da história do Semmelweis? E ele foi a pessoa que, em primeiro lugar, sugeriu a lavagem das mãos. Percebam, é um hábito que aos poucos vai sendo incorporado. Eu acho que na época que você ainda está fazendo estágio, lá você até sabe que é importante, mas isso não acaba sendo incorporado ainda. Então, isso foi um dado bastante interessante. E mais interessante ainda foi a gente perceber como a proporção entre os diferentes cursos, você tinha, dentre os alunos de medicina, que tem contato com uma infinidade de pacientes, como eles eram mais portadores subunguiais de Marsa. Esse resultado foi muito interessante. Eu lembro quando o Gustavo defendeu a dissertação dele, eu convidei a professora Celeste, que na época é a médica do HUB, e ela era chefe do controle de infecção hospitalar. Ela achou muito interessante, e esse resultado fez o pessoal do HUB pensar um pouco melhor, porque olhem só, de novo as cores: verde não portador, branco portador, mas de áureos sensíveis à meticilina, e em azul eram portadores de Marsa. Olhem só como o pessoal da lavanderia era portador de Marsa. Isso foi um dado surpreendente que fez a professora Celeste reavaliar algumas metodologias, algumas condutas no HUB. Eu lembro que na defesa ela comentou isso. O que acontece é que o pessoal da lavanderia pegava diretamente todas as vestes de pacientes, os lençóis das camas. Então, assim, isso poderia ser uma explicação, né? Mas percebam como a gente tem situações bastante diferentes, e o que mais me chama a atenção, o que mais me agrada, eu fico orgulhosa de ter participado desse trabalho, foi a simplicidade metodológica. Nós usamos um meio de cultura, que era um meio de cultura seletivo e diferencial, cresceu ali, nós fizemos o teste da coagulase, que é um teste extremamente simples. Você pega a cultura de Staphylococcus aureus, mistura num tubinho com plasma de uma pessoa, de um indivíduo que teve o sangue coletado num tubo com anticoagulante. Então, você colhe do paciente, ou você colhe, geralmente para fazer o teste de coagulase se usa sangue de carneiro, mas é difícil achar carneiro, então a gente acaba fazendo sangue humano, sangue de orientador, sangue de estagiário. Então, você colhe com anticoagulante. E você separa, e aí você pega esse plasma e você coloca e mistura com a cultura de estáfilo. Se for áureos, ele vai coagular, tá? Então, assim, é muito simples. E a técnica mais refinada, mas que hoje em dia já é bem mais rotineira, foi: ótimo, coagulase positivo, extrai DNA, vamos embora fazer PCR. Então, vejam como metodologicamente foi simples, e vejam como é interessante a gente perceber a variedade de resultados e as informações importantes que a gente tem para você fazer um acompanhamento, muitas vezes para você mudar uma política. Tá? Eu lembro na época a professora Celeste ficou preocupada porque a lavanderia ficava muito próxima à cozinha, então ela tinha um pouco de medo de repente, facilitar essa transmissão. Então, assim, é meramente para indicar para vocês um pouco a importância de alguns trabalhos epidemiológicos, isso, ok? Muito bem. E para a gente finalizar essa nossa apresentação, eu vou rapidamente falar sobre o Staphylococcus epidermidis. Porque o Staphylococcus epidermidis, embora ele não tenha grandes fatores de virulência, não compara com aureus, ele é muito menos agressivo que o Staphylococcus aureus. O que acontece é, ele é capaz de promover o que a gente chama de infecções crônicas devido à avidez, à capacidade gigante que ele tem de formar biofilmes. Eu peço desculpas, está errada a grafia aqui. Ele forma biofilmes, ele tem
a capacidade de se aderir a inúmeros tipos de substrato, especialmente esses polímeros utilizados para fazer próteses, para fazer catéter, próteses que a gente chama vulgarmente de plásticos, tá? Então, o que acontece é que aqui mostra a quantidade de tipos de implantes, de tipo de dispositivos que podem ser colonizados por Staphylococcus epidermidis e que podem resultar em processos infecciosos. Vejam, lentes, aqui no caso lentes de contato, mas não, lentes intraoculares, tipo aquelas lentes utilizadas na cirurgia de catarata, implantes cocleares, implantes dentais, a gente tem algumas próteses, a gente vai ter uma série de dispositivos que podem ser colonizados por epidermides. E o que acontece? Aqui eu tenho uma imagem mostrando, vejam, um biofilme de Staphylococcus epidermidis, tá? Colonizando a superfície de um dispositivo qualquer. Então aqui vejam válvulas cardíacas, aqui a proporção de infecções causadas por Staphylococcus epidermidis, válvulas que têm que ser substituídas, ou próteses, aqui prótese de coxa, a gente tem alguns enxertos, alguns catéteres que são altamente colonizados por Staphylococcus epidermidis. Vejam, isso é só para indicar que ele é um habitante normal da nossa pele, onde ele a princípio não causa dano nenhum, ele está lá colonizando a nossa pele, em equilíbrio com outros membros da microbiota. No entanto, se você tem uma quebra de ruptura, se você tem uma ruptura, uma quebra da integridade tecidual, por exemplo, pela inserção de um catéter, ele pode começar agora a se aderir e ser introduzido no organismo por conta de se aderir a esse catéter. Aqui está dizendo como ele pode se aderir, vejam, ele tem uma série de proteínas que ele pode se aderir, por quê? Porque o catéter, quando entra no nosso corpo, ele vai acabar sendo revestido por compostos nossos que as células têm já proteínas que se aderem. Então, ele vai se aderir a esses catéteres e ele pode começar agora a se multiplicar, se acumular, se multiplicar. E isso vai ser um processo infeccioso que causa danos. Muitas vezes você tem que substituir aquela prótese, você tem que substituir aquela válvula. Então, vejam, aqui tem os códigos todos dessas siglas, quando vocês forem analisar isso na apresentação com mais calma. O que tem de fator de virulência? Por que a gente diz que são fatores de virulência? Porque a gente já viu que o próprio biofilme pode ser composto não só pelo epidermidis, mas a gente pode ter algumas outras espécies que eventualmente podem colonizar esse biofilme também. Mas mesmo que seja num biofilme só, monoespecífico, só de epidermidis, biofilmes são resistentes à fagocitose. Então você pode ter uma reação inflamatória sendo gerada naquela região e você não consegue eliminar os micro-organismos. E a reação inflamatória, por mais que seja uma defesa favorável, ela pode resultar em quadros de lesão, em quadros de dano tecidual, tá? Já se viu que aquelas modulinas solúveis em fenol, que o áureos tem, epidermidis também pode ter. Então, aí sim você começa a ter agora um quadro mais agravado, porque agora você vai ter, como eu falei, você pode ter lise de hemácias, lise de leucócitos, indução de reação inflamatória. Aqui, parece que existe uma protease que, a princípio, ela está associada à degradação de peptídeos antimicrobianos, tá? Então, assim, nosso organismo secreta alguns peptídeos com atividade antimicrobiana, só que essa protease, pelo visto, ela é capaz de degradar esses peptídeos. Não se sabe o quanto tem papel na virulência algumas enzimas como lipases ou outras enzimas, tá? Então, isso ainda não é muito claro. A gente sabe que tem algumas proteínas que são capazes de degradar anticorpos, que são capazes de degradar aquelas IgAs associadas à secreção, então IgAs de mucosa, mas ainda são fatores que não estão muito bem claros. Finalmente, Staphylococcus saprophyticus, que é uma espécie que causa geralmente infecções urinárias, ela era diferenciada
do aureus pela resistência à nova biocina. Passou um slide de uma das aulas, eu não comentei nada, eu passei o slide, porque essa questão de resistência a antimicrobianos é uma prova muito, muito sensível a partir do momento que cada vez mais a gente percebe a aquisição de genes de resistência. Então, assim, o que a gente percebe é que não é tão frequente, mas pode acontecer, e aparentemente os fatores de virulência seriam adesinas para, óbvio, se aderir à mucosa do trato geniturinário, a urease para degradar a ureia presente lá, naquele ambiente, e isso é uma forma dele se nutrir, se perpetuar, e eventualmente algumas enzimas que possam causar dano tecidual. Para finalizar toda essa aula sobre Staphylococcus, e eu vou voltar um pouquinho para Staphylococcus aureus, tá? Embora em alguns casos isso valha para outras espécies, o que tem sido feito a partir do momento que aureus é super resistente a antibióticos, outras linhagens, epidermides está se tornando, saprofíticos eu não sei dizer, mas o que tem sido feito uma vez que antibióticos muitas vezes não vão funcionar? No caso do aureus, muitas vezes nem a vancomicina funciona. O que tem muita gente trabalhando? Muita gente está tentando trabalhar no sentido de inibir a expressão dos fatores de virulência. Então, está sendo chamada de terapia antivirulência. O que pode ser isso? Um dos compostos que mais vem sendo utilizados e há muitos anos são os análogos dos autoindutores. Então, por exemplo, se você detecta que o indivíduo está com um processo infeccioso pelo Staphylococcus que secreta o autoindutor do tipo 1, você pode agora botar e dar para esse paciente o autoindutor do tipo 2, lembra na imagem que eu mostrei, ou do tipo 3, porque o 1 e o 4 são intercambiáveis, mas você pode tentar fazer isso. Existem compostos que estão sendo testados e estão vendo, por exemplo, esse composto chamado Savarin. É um composto que inibe a ligação de AGR e A. Quem era o AGR e A? Lembra do locus AGR? O AGR-A é o regulador de resposta. É ele que, quando é fosforilado, ele se liga ao DNA. Para quê? Para ativar a expressão dos genes AGR, são os genes cujos produtos fazem o quorum sensing, peptídeo, proteína receptora, mas o AGR-A também ativa o promotor responsável pela síntese do RNA3. Então, se você inibir, você vai bloquear, você vai pelo menos diminuir a expressão de genes de virulência. Da mesma forma, olhem como o AGR-A é outro alvo, só que agora é um composto que inibe a fosforilação dele. Se você inibe a fosforilação, ele não se liga ao DNA. De uma maneira mais genérica, uma coisa que vem sendo bastante utilizada pelo menos em fase experimental, tá? São anticorpos monoclonais dirigidos contra toxinas. Isso é uma coisa que parece que se mostrando extremamente promissora e uma estratégia que eu achei extremamente interessante, eles chamam muitas vezes de esponjas artificiais, eles estão pegando partículas, nanopartículas, ou fazendo lipossomas, onde eles colocam receptores de toxinas, receptores de genes, de produtos, dos genes de virulência. Então, eu tenho tal enzima, uma membrana, uma citolisina A, o que eu posso fazer? Eu construo micelas ou nanopartículas artificiais, onde eu tenho exatamente os receptores, e aí a hemolisina ou citolisina, ela pode se ligar à membrana da célula, claro, mas ela vai se ligar também a essas esponjas, esses falsos receptores, e tem se mostrado bastante funcional. Então, vejam, aqui vocês podem olhar depois com bastante calma, mas assim, o que a gente tem? A gente tem anticorpos monoclonais voltados contra a proteína A, tá? A gente pode ter aquelas esponjas, tá? Que eu falei, são esponjas que têm receptores para uma série de toxinas, tá? Você tem agentes que vão inibir o quorum sensing, então, por exemplo, aqui, ó, a savirina, que eu acabei de falar, a savarina e o diflunisal, que inibem o AGR-A, você tem outros compostos que inibem o locus AGR, você tem compostos que inibem a estafiloxantina. Lembra que a estafiloxantina era um pigmento que interferia com a atividade de espécies reativas de oxigênio? Pois bem, esse composto, ele interfere com a atividade da estafiloxantina, então com isso você tem agora espécies reativas de oxigênio funcionais. Então vejam,
Hoje em dia, a gente percebe que existem várias estratégias, tendo em vista que antibióticos muitas vezes não estão funcionando, tá? Então, está se tentando atuar diretamente no micro-organismo. É, por um lado, muito mais interessante do que você usar um antibiótico de amplo espectro. Você afeta diretamente a virulência daquele organismo, ok? E, para finalizar, eu gostaria de sugerir, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês. Vejam, esse é um artigo que foi publicado agora, em janeiro desse ano, que é uma revisão, uma mini revisão, sobre essas estratégias de antivirulência. Essa imagem que eu acabei de mostrar, eu tirei desse artigo, e é extremamente interessante a gente ver como tentar se virar para resolver processos infecciosos causados por uma bactéria tão poderosa, ok? Muito bem, com isso eu encerro então a nossa quarta aula, e com isso eu encerro a primeira parte sobre os cocos gram-positivos. Nas aulas subsequentes eu vou falar então sobre streptococcus e enterococos. Muito obrigada.